Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Esse vídeo tem o objetivo de apresentar uma introdução histórica ao conteúdo do direito empresarial, comercial ou mercantil. E quando eu me refiro a uma introdução histórica, o meu objetivo é apresentar alguns elementos e algumas informações que deem sentido ao que vocês vão encontrar agora no estudo da disciplina. Toda vez que alguém faz um relato ou escolhe fazer uma exposição histórica, ela seleciona alguns dados, algumas informações que considera mais relevantes. E o meu objetivo aqui, já que é dar algum subsídio para que nós possamos entender por que o direito empresarial que vai aparecer é como é, e não um mero dado da natureza. Por que é que o legislador o fez assim? Por que é que são esses institutos que estão aí? Isso ocorre por opção do legislador. Isso ocorre em razão de condicionantes históricas. Não é como a natureza que você acorda todo dia e o sol nasce, depois se põe e a terra vai rodando em torno do sol. Não, isso não aconteceu pela natureza. Houve uma série de circunstâncias que levaram o direito comercial ou empresarial a ser como é. E ao escolher elementos da história desse direito, o meu objetivo aqui é dar-lhes condição de entender por que as coisas são como são. É lógico, eu não pretendo aqui dar uma resposta que exclua outras alternativas, mas alguns elementos para a compreensão dessa realidade com a qual vocês vão passar a lidar a partir de agora e no desenrolar da disciplina. Então eu vou tratar aqui de eventos, de informações que resultaram ou que tiveram alguma influência sobre o conteúdo de direito empresarial. Eu não vou sair aqui tentando fazer uma arqueologia de todas as normas de conteúdo comercial que já existiram, porque esse não é o objetivo. Então você não vai me ver, por exemplo, falando aqui do direito comercial em meio às culturas indígenas. Não porque não houvesse uma regra para reger atividades que hoje chamaríamos de comerciais, na nossa cultura chamaríamos, não que não houvesse alguma coisa semelhante, mas é que não é do direito ou da experiência dos povos indígenas que resultou a influência que fez com que o nosso direito fosse como é. Eu poderia buscar a influência do direito japonês sobre regras comerciais, mas praticamente não seria sentida no nosso direito, no direito brasileiro, que sofre a influência do direito português e que vai ter como direito o direito português durante muito tempo. Então, a minha ideia aqui de uma exposição histórica é uma seleção de eventos e dados que vão tentar dar algum sentido para o que vocês vão encontrar e tentar responder a seguinte pergunta nesse trajeto ou ao final desse trajeto: por que existe um direito comercial ao lado do direito civil? O que levou a isso? Ou ao lado dos outros ramos, né? Originariamente ao lado do direito civil. O que levou a isso? Por que existe um Código Civil hoje que trata do direito da empresa e antes existia um Código Civil junto de um Código Comercial? Isso não é a natureza. Algo aconteceu que levou a isso na história dos homens que criaram as sociedades. Então, eu vou tentar fazer essa seleção a partir de agora. Espero que vocês possam me acompanhar. Qualquer dúvida que tiverem, gente, eu vou colocar, obviamente, no Moodle o espaço para que as dúvidas possam ser sanadas. Só vocês perguntarem e eu estarei à disposição para responder. Vou começar pela antiguidade. Bom, antiguidade, existiu direito comercial na antiguidade? Olha, regras que tratassem de atividades de interposição na troca
Isso existiu, sim. Se você for conferir o livro do professor Gladstone Mahmed, ele tem uma parte lá em que ele fala do direito sumério, ele fala dos babilônicos, ele cita o Hammurabi. Vocês já ouviram falar do Código de Hammurabi, que foi tida como a legislação mais antiga do mundo, aí parece que é a segunda mais antiga de que se tem notícia? O Código de Hammurabi, por exemplo, ele trazia algumas regras que tratavam de relações econômicas. Eu estou imaginando aqui que vocês já ouviram falar do Código de Hammurabi. É um monolito de diorito que se encontra no Louvre e de milênios, né? Se bobear, acho que 1700 e tantos anos antes de Cristo. E já trazia algumas regras. Vocês já viram o Código de Hammurabi? Quem não conhece, eu vou colocar a imagem aqui, talvez você fique surpreso, olha só. Você esperava que o Código de Hammurabi fosse isso aqui, tivesse esse formato? Pois então, aqui há regras de direito ou regras de direito que tratam de relações que hoje talvez nós chamássemos de regras comerciais. Na Lex Rodia de Jacto, você vai encontrar isso também. Eu acabei de falar, o professor Mahmed, tendo como base uma outra obra que trata do conjunto das regras mais antigas do mundo, ele vai mencionar, existe aqui regra que trata de relação que hoje nós chamaríamos de comércio. Mas a doutrina do direito empresarial vai dizer que na antiguidade não existia direito comercial. Aí você vai falar assim, mas como não existia, Cláudio? Você acabou de falar aí que existiam regras. Por exemplo, você mencionou a Lex Rodia de Jacto. Lá tinha uma regra falando do comércio marítimo, se tivesse a possibilidade de um naufrágio, que a carga poderia ser lançada ao mar. Sim, é verdade. Então por que nós não vamos chamar isso de direito comercial? Porque direito comercial não é um sinônimo de um amontoado de regras de uma atividade que hoje nós talvez chamássemos de comércio. Isso não é o suficiente para caracterizar um ramo do direito. Quando nós mencionamos um direito comercial, que no início chamou-se direito mercantil, depois, séculos mais tarde, direito comercial, e hoje nós tratamos como direito empresarial, esse direito, nós só vamos falar desse direito não quando houver regras acerca de trocas mercantis, mas sim um conjunto de institutos específicos. Ou seja, figuras jurídicas que são próprias daquele ramo do direito e que são tratadas com certa especificidade, interpretadas de acordo com princípios próprios daquele ramo do direito. E isso não se consegue encontrar nessas menções ou nesses textos que são mais objeto de estudo arqueológico, inclusive, nesses textos antigos. Então, na maioria da doutrina, você não vai falar ou você não vai ter o autor dizendo que o direito comercial surgiu na antiguidade. Nem na antiguidade clássica, nem na antiguidade arcaica, nem... Entendem? Porque não havia essa especificidade que justificasse tratar aquilo como um ramo autônomo do direito. O que você tinha, por exemplo, de direito, de prática comercial em Roma, não era tratado com especificidade. Então nós não vamos entender, eu vou concordar com quem pensa assim, nós não vamos entender que houvesse um direito comercial na antiguidade. O direito comercial, ou pelo menos esse direito, que é um conjunto de institutos próprios, princípios próprios, esse direito comercial, nós vamos reconhecer o seu surgimento a partir da Idade Média. Peraí, Idade Média, Cláudio, mas a Idade Média vai desde 470 e poucos até 1400 e tanto, quase 1500. De que Idade Média exatamente nós estamos falando? O direito comercial surgiu ou apareceu nesse período todo? Como é que é isso? Bom, olha só. O direito comercial
que os autores reconhecem como direito comercial, ele teria surgido já na Alta Idade Média. Especificamente, teria surgido em algumas cidades-estado da Península Itálica, que depois seriam conhecidas como a República Marítima. A Itália, gente, ali onde localizada, foi um ponto especial e estratégico para o comércio marítimo no Mediterrâneo. E as cidades ali se desenvolveram e se enriqueceram e se tornaram poderosas em razão desse comércio. Eu vou colocar aqui uma imagem que também corresponde a um link que está no ambiente virtual da disciplina para vocês navegarem e conferirem, uma imagem de um mapa do comércio na Idade Média. Esse mapa, gente, eu acho que ele, se não me engano, se refere ao ano 1000 a 1100 e pouco, 1200 e pouco, dá uma boa ideia de como que essas cidades localizadas na Península Itálica mantinham um comércio razoável. O mapa também ele fala onde o comércio é mais importante, que tipo de comércio, um comércio razoável através do Mediterrâneo. E aí, na medida em que esse comércio foi se desenvolvendo, antes disso, talvez você pense em quando que aconteceu, eu vou colocar uma imagem aqui que é como se fosse uma linha do tempo dessas cidades da República Marítima, né, da Itália, que são essas cidades-estado que desenvolveram um comércio marítimo muito importante, tiveram uma certa autonomia política e tudo mais. Para vocês verem aí, elas vão surgir a partir do ano 800, algumas mais tarde, e na entrada da modernidade vão deixar de existir, aí você tem a criação da Itália propriamente dita. Agora vejam só, você tem essas cidades ali no litoral, no Mediterrâneo, que começam a realizar atividades de comércio. Algumas mais voltadas para o Oriente, outras mais voltadas para o Ocidente. Ali a situação geográfica vai ter essa influência. E de repente esse pessoal começa a realizar atividade comercial. Vamos imaginar que houvesse, num caso desse, algum conflito de regras, ou algum conflito em uma relação comercial qualquer. Vamos imaginar que um comerciante de uma cidade de Gênova tivesse um problema com um comerciante, um outro comerciante também de Gênova. Como que esse pessoal ia resolver o problema? Talvez você pense assim, vamos aplicar o direito vigente. Vamos então aplicar o direito vigente. Nesse momento, vamos imaginar aqui por volta do ano 1000 e pouquinho, ou quase na virada do milênio, qual era o direito vigente na Europa? Primeiro você vai buscar o direito do reino, ou o direito da entidade política em que você está localizado. Resolveu o problema? Dificilmente, porque esse direito era incrivelmente lacunoso e tratava principalmente da resolução das questões políticas referentes ao funcionamento do Estado. Dificilmente você ia encontrar, ou como na prática não foram encontradas, regras jurídicas para um problema de uma atividade de comércio marítimo nesses diplomas normativos que tratavam do funcionamento do reino. Então você ia buscar qual era a primeira regra a ser aplicada, o direito do reino. Tinha lá uma regra para resolver o problema do comerciante na sua relação com o outro comerciante? Não. Na lacuna do direito do reino, vamos aplicar então o direito romano, tal como previsto no digesto. O direito romano vai trazer solução para estas questões? Olha, gente, no final do Império, você passa a ter uma série de regras em Roma para tentar resolver o problema das dívidas que muitos dos, vamos dizer assim, donos de terras tinham. E, obviamente, você tem um direito que vai contra a segurança do crédito, o pagamento de dívidas, a execução de dívidas.
Então, é um direito que é praticamente contrário ao interesse dos comerciantes. Bom, então foi lá no direito do reino, não tinha regra. No direito romano também não tem. Quando tem, é uma regra que vai mais atrapalhar do que ajudar. Ah, não, então vamos ver o seguinte. O que mais que tem aí de regra jurídica? Tinha a igreja, uma instituição também relativamente forte e com regras, um corpo de regras que era o direito canônico. Só que o direito canônico, com base no Deuteronômio, segundo o qual como é que é? Ao teu próximo não emprestarás com usura, era contrário a práticas usurárias, era contrário a relações que envolvessem o crédito, ou seja, o sujeito ia buscar no direito canônico regras para um problema comercial, ele não ia encontrar essas regras. Pelo contrário, ele ia encontrar uma condenação às suas práticas. O que sobra? O costume. Mas nós estamos desenvolvendo essas práticas comerciais agora. Então não tem regra costumeira ainda. Percebam que alguém que se dispusesse a realizar atividade comercial na Idade Média, aí vamos pegar o exemplo das cidades-estado italianas, as cidades da República Marítima, ele não teria regras para que lhe dessem segurança jurídica, um arcabouço pré-existente para que as relações se dessem com segurança. O que o sujeito faria numa situação dessa? Ou melhor, o que fizeram? Os comerciantes começaram a se organizar em corporações, organizações mesmo, associações de comerciantes, e dentro dessas associações passaram a estabelecer regras, estatutos, provimentos para reger conflitos entre eles mesmos. Ou seja, eles conseguiram estabelecer um ambiente que propiciou o estabelecimento de um conjunto de regras para reger as relações deles, comerciantes matriculados na corporação, com eles mesmos. E aí, num primeiro momento, você resolve um problema que surgiu, estabelece uma outra regra aqui, uma outra regra lá. E com o passar do tempo, o acúmulo dessas regras passa a resultar num efetivo direito dos comerciantes. O pessoal fala de direito estatutário, porque era um direito que decorria do estatuto das corporações. Rubens Requião vai dizer que essa é a época do direito comercial cujo âmbito de aplicação, ou seja, a que se aplicava o direito comercial, o âmbito de aplicação era o sujeito. Em outras palavras, o direito comercial dessa época era um direito aplicado aos comerciantes em suas relações comerciais. Pessoal, isso foi tão importante e viabilizou a prática de um comércio tão importante para a história da Europa e para o desenvolvimento não só medieval, como também posterior, que foi o que enriqueceu essas cidades e bancou posteriormente o Renascimento. Essas cidades também foram muito importantes na ocorrência das cruzadas. Então vejam, esse comércio que forçou na prática a criação de corporações em cujo âmbito se desenvolveu o direito comercial foi um fenômeno importantíssimo, não só para esse aspecto que agora nos interessa, mas para toda a formação histórica da Europa, não só da Europa continental, ou melhor, não só da Europa ocidental, mas também das relações da Europa ocidental com o Oriente, que passavam por ali. Então ali, nessas cidades italianas, nas corporações de mercadores e em seus estatutos, é que nós vamos falar que surgiu o direito comercial. E aí sim começam a se desenvolver instituições próprias, figuras jurídicas
que não existiam em outros ramos do direito. Aqui, gente, é importante destacar uma coisa. O direito comercial, então, ele não surgiu de uma parte do direito civil. O direito comercial não era um ramo do direito civil que foi destacado e virou o direito comercial. Não. O direito comercial surgiu na lacuna. O pessoal precisava de regras para reger situações e essas regras não existiam. Então, não é como, por exemplo, o direito do trabalho, que resulta da retirada do Código Civil, da retirada do Código Civil dos contratos. Então, eram contratos entre particulares, mas que passam a ter um outro tratamento. E aí a matéria que estava no Código Civil sai do Código Civil e deixa de ser matéria de direito civil para se enquadrar a outros princípios, a outros objetivos do legislador. O direito do consumidor, por exemplo, você tinha os contratos e as relações previstas no Código Civil e aí parte delas é retirada do Código Civil naquelas hipóteses onde você tem o fornecedor de um lado, o consumidor do outro. O direito comercial não surgiu assim. O direito comercial surgiu da falta de regras. Então não houve uma retirada de regras do direito civil que agora vão ser tratadas de outra maneira e vão ser tidas como direito comercial. Não. Gente, eu estou falando comercial, eventualmente eu vou falar empresarial, mas nesse momento que nós estamos mencionando aqui das corporações, a expressão mais usada era mercantil. Então, o direito mercantil surge assim. E com o tempo vai assistir à evolução de seus institutos, figuras jurídicas específicas, próprias do direito comercial e que nós vamos ver. Então, de novo, o direito comercial surgiu de uma necessidade concreta. O pessoal que praticava determinados atos não tinha um direito específico para reger esses atos. O que tinha era contrária à viabilidade da atividade comercial, então eles se organizaram em corporações e no interior dessas corporações foram criando as regras que regiam as suas relações entre comerciantes. Originalmente, assim. E aí, com o tempo, esses estatutos vão evoluindo, novos institutos vão surgindo e o direito comercial passa a ter mesmo uma certa riqueza de institutos e princípios, como se espera de um ramo autônomo do direito. Importante observar aqui, o direito comercial não resultou de uma construção científica. Não houve um processo mental rigoroso em que as pessoas viraram e falaram assim, o que diferencia certo ramo do direito? O direito comercial se diferencia por isso, vamos tirar essas regras. Não teve isso. Na medida da necessidade, o pessoal ia criando regra, ia resolvendo problema, e aí o amontoado que disso resulta depois não necessariamente está amontoado em razão de critérios técnicos. Eventualmente vai ser regra de direito comercial aquilo que, por um critério mais objetivo, não devesse estar ali, mas como a criação desse ramo do direito se deu em resposta a uma necessidade concreta, nem sempre o direito comercial vai se organizar com base em critérios científicos. E é só depois que doutrinadores, juristas vão organizar aquilo que já era, então, tratado como direito comercial, um direito autônomo em relação ao direito civil, tanto por seus institutos quanto por seus princípios e pelo tipo de problema que se propunha a resolver e como resolver. Então surge o direito comercial na Idade Média. Isso vai assim, gente. Eu falei Idade Média, eu estou falando da Alta Idade Média. Você pode pensar que esse surgimento aí das cidades-estados, das corporações nas cidades-estado italianas,
é algo que vai se desenvolver de 1100, 1100 e poucos, até 1400 e tantos, aí depois continua mais um pouquinho e vai até a chegada da codificação francesa, que é o que a gente fala, que nós entendemos que é a entrada da modernidade do ponto de vista das fontes do direito. Então agora vamos falar sobre esse próximo momento, o período moderno ou o período da teoria do ato de comércio. Essa noção subjetiva ou de um direito comercial que se aplica ao comerciante imatriculado, ela esteve em vigor por um tempo, prosperou, viabilizou com que o direito comercial evoluísse, mas chega um momento, até pelas suas próprias contradições, que esse sistema já não mais se sustenta. E é após a Revolução Francesa, com seus ideais de liberdade, fraternidade, especialmente igualdade, é que, seguida a codificação, você vai ter um abandono desse período de um direito comercial como sendo o direito das corporações. Como é isso? Bom, você tem, depois da Revolução Francesa, já com Napoleão, a grande, a incrível, a historicíssima, importantíssima para a história do direito, a codificação francesa, o Código Civil francês. E o Código Civil francês, ele existiu juntamente com um Código Comercial francês. O Código Comercial veio um pouco depois, ele é de 1807. E aí você pensa, bom, o código, o que ele fez? Ele pegou as regras que já existiam e inseriu no código. Bom, por um lado, o Código Comercial francês se valeu de toda a evolução de direito comercial que a Itália tinha experimentado até então. Os juristas italianos, que já vinham estudando essas origens do direito comercial e seus institutos, tiveram o seu trabalho muito bem aproveitado pelos juristas franceses, que colocaram em um código grande parte dos institutos que já existiam e que já vinham evoluindo. Porém, instituindo aquilo que ficou conhecido como a teoria do ato de comércio. Como assim? Ora, depois da Revolução Francesa, talvez não pegasse muito bem um direito específico para a figura do comerciante. O comerciante, como outra pessoa, deveria se submeter ao direito a que todos se submetessem. Deveria observar o princípio de igualdade perante a lei. Então, do ponto de vista discursivo, um direito próprio do comerciante já não era o mais adequado. E o que o legislador francês fez para resolver esse problema? Ele estabeleceu que o direito comercial não se aplicaria mais à figura do comerciante, mas sim à figura do ato de comércio. Parece engenhoso e é uma ideia de tentar evitar um tratamento diferenciado em razão da pessoa. Então, o direito comercial deixa de ser um direito a ser aplicado ao comerciante. Não é o comerciante que merece um tratamento específico. Não. É o tipo de ato que é realizado. Nós temos um outro vídeo aqui no ambiente virtual da disciplina falando especificamente sobre ato de comércio, então eu não vou atropelar o que está naquele outro vídeo, mas o que eu posso adiantar aqui é que essa teoria do ato de comércio, embora num primeiro momento pareça ser uma solução engenhosa, ela não conseguiu resolver o problema a que se propunha. Como assim? Ora, se eu quero aplicar o direito comercial ao ato de comércio, então eu tenho que especificar o que seja esse ato. Qual é a diferença do ato de comércio para o ato civil que justifica, ou ainda, que me permite identificá-lo para tratá-lo de modo diferenciado? E o problema é que o Código francês estabeleceu um arrolamento de atos e chamou aquilo de ato de comércio. Eu vou colocar aqui no ambiente virtual da disciplina, você também vai ter acesso,
Dê uma olhada. O Código francês falou isso, considera-se ato de comércio e enumerou. Eu repito, vocês lembram que o direito comercial não surgiu em razão de critérios técnicos? Ele é um aglomerado de regras que decorreram da necessidade concreta dos comerciantes. Então depois, quando vem o legislador francês enumerar esses atos, você precisa dizer o que isso aí tem em comum, esses atos, e que justifica tratá-los como atos de comércio. Porque vejam, gente, você tem um conceito de comércio na economia, mas o conceito de comércio do direito não é o mesmo. Não é o mesmo porque o direito foi amontoado em razão da necessidade concreta, não foi o resultado de um conceito anterior. Entendem? Aí vem a lei e fala, ó, é ato de comércio. Isso e mais isso. Bom, então quando tem isso aqui, nós vamos tratar como direito comercial. E o que vai incidir é o Código Comercial, certo? Certo. Mas esses atos aqui são todos os atos de comércio? Não, obviamente não. Amanhã surge um ato que não existia, a gente tem que enquadrar. Então o arrolamento era exemplificativo, correto. E qual que é o conceito? Vários autores tentaram estabelecer um conceito com base na legislação. Na Itália, você tem o Alfredo Rocco, que tentou e fez um bom trabalho, mas era um conceito que talvez servisse só para o direito italiano. No Brasil, você tem o J.X. Carvalho de Mendonça. O problema é que esse conceito de ato de comércio nunca foi o suficiente para distinguir com clareza o que era o objeto do direito comercial daquilo que não era. Eu vou dar um exemplo. Depois eu quero que vocês assistam outro vídeo, mas eu vou dar um exemplo aqui para que a gente não fique no escuro. Vamos supor que eu queira realizar uma doação. Vou fazer uma bondade aqui, vou doar para uma pessoa carente. Uma doação não é um ato de comércio. Mas eu vou fazer essa doação usando um cheque. Bom, cheque é um título de crédito. Historicamente, emitir um cheque era um ato de comércio. Então, uma doação é ato de comércio ou não é? E se eu usar um cheque, vira direito comercial? Vocês estão entendendo? Essa distinção ela não decorreu de critérios científicos. Então, na prática, gerava muitas perplexidades. Opa, essa foi difícil, hein? Gerava muitas perplexidades. Vocês vão ver no vídeo específico, lá eu menciono Brasílio Machado, a expressão que ele usa dizendo que a teoria dos atos de comércio era um martírio do direito, e na verdade não resolvia os problemas. Eu, quando estava na graduação, eu já aprendi que essa teoria estava com os dias contados. Ainda não havia o Código Civil de 2002, mas eu já aprendi assim, sabe? A doutrina já descia a lenha. E faz sentido, porque a teoria dos atos de comércio não conseguiu resolver aquilo que se propôs, que foi estabelecer um critério de distinção. Ah, Cláudio, mas para que eu vou distinguir? Coloca tudo junto. Amigos, na época, além de um código específico, você tinha um tribunal específico. Isso aconteceu na França, isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Itália. No Brasil, o regulamento 737 de 1850 previa. Você tinha um tribunal de comércio. Então, até para você saber onde que você ia propor a ação, né, para onde que ia distribuir esse negócio, você precisava de informação sobre a teoria. Você precisava distinguir o que era ato de comércio e o que não era. E aí você tinha que usar a teoria. Não era uma preocupação meramente teórica. Era uma preocupação prática. Você tinha no Código Comercial contrato de compra e venda comercial. Aí você tinha no Código Civil contrato de compra e venda civil. Você tem que saber a diferença. Quando é que é um, quando é que é outro. E aí entrava essa teoria do ato de comércio que não resolvia o problema. O direito francês teve incrível influência em outros direitos, não só de outros estados na Europa, como de suas colônias. Na Itália você vai viver isso, eu mencionei aqui, e no Brasil também. No Brasil,
O Código Comercial vai aparecer em 1850, quase 70 anos antes do Código Civil. Mas ele vai coexistir com a consolidação das leis civis do Teixeira de Freitas durante um bom tempo. Então você vai ter isso no Brasil, o direito civil coexistindo do ponto de vista das fontes normativas com o direito comercial. Aí você usava a teoria dos atos de comércio, não nos mesmos moldes que na França, mas sim você ainda tentava, no âmbito do direito comercial, dos atos de comércio, diferenciar ato comercial e ato civil. De novo, na linha de raciocínio do Rubens Requião, se lá no começo você teve o direito comercial cujo âmbito de aplicação era dado pelo critério subjetivo, aplica-se o direito comercial ao comerciante, o sujeito matriculado, depois da codificação francesa começa a época do direito comercial, cujo âmbito de aplicação é determinado pelo critério objetivo. Em outras palavras, aplica-se o direito comercial ao ato, ao objeto, ao ato de comércio. Essa sistemática esteve em vigor até a atualidade, praticamente. Na Itália até meados do século passado, mas no Brasil até o Código Civil de 2002. Então agora eu passo a falar um pouquinho da nossa atualidade. Com a entrada em vigor da Lei 10.406 de 2002, que é o nosso Código Civil, deu-se a união legislativa, pelo menos da fonte do direito, a lei, que trata das matérias de direito comercial e direito civil. Então hoje o Código Civil é que trata da matéria de direito comercial? De parte dela. Aquela parte geral do direito comercial que estava no Código Comercial, hoje ela está prevista em uma parte do Código Civil que trata do direito da empresa. Isso é todo o direito comercial? Não. A parte de falências não está no Código Civil, a parte da maioria dos títulos de crédito, a não ser um geral de títulos de crédito, até meio esquisito que está no Código, a maioria não está. Grande parte do direito societário também não está. Então não é que hoje o Código Civil de 2002 pegou e trouxe o Código Comercial e tudo virou um grande direito privado. Não foi bem assim. O que foi feito? Primeiro, não se revogou todo o Código Comercial. A parte que trata do direito marítimo continuou em vigor, apesar de já em grande parte alterada, já que o Código Comercial é de 1850. Lei 556, de 1850. Mas, o que foi feito? Mudou-se essa perspectiva de diferenciar o direito comercial com base no ato de comércio. Quando se trouxe para o Código Civil a matéria que antes era a matéria geral do direito comercial, fez-se a mudança de paradigma e deixou-se de usar como critério para determinar a aplicação do direito comercial o ato de comércio, que eu já falei, todo mundo reclamava de que não funcionava. E passou-se a aplicar um outro critério, qual seja, o direito comercial deixou de ser tido como o direito dos atos de comércio e passou a ser tido como o direito da atividade empresarial. O Rubens Requião vai dizer, então agora entrou-se na fase do direito subjetivo moderno. Mas não se trata mais de um critério subjetivo para a aplicação do direito que hoje passa a ser chamado de direito empresarial. Por que direito empresarial? Porque você abandona a teoria do ato de comércio e passa a usar como critério para determinar o âmbito de aplicação a empresa. E aí, gente, a empresa não é um sujeito. Nós vamos ver quando tratarmos desse conteúdo específico, a empresa é uma atividade. Então o direito deixa de usar como critério para saber o que é ou não direito comercial quem pratica, isso foi lá no início do direito comercial,
deixa de ter como critério o que se pratica e passa a ter como critério como se pratica. Então agora o direito trata como matéria de direito empresarial uma certa atividade, não só pelo seu objeto, mas pelo modo como ela é desenvolvida. Lógico, hoje você não tem uma jurisdição própria, então não tem aquela preocupação tão grande em diferenciar o que é direito comercial do que não é. Não é porque você errou ali, se uma matéria é de comércio ou empresarial ou não, que aí você vai propor num juízo errado. Não, isso não vai acontecer. Então hoje, a distinção, primeiro, ela está um pouco esvaziada de importância, porque a importância prática está um pouco diminuída. Completamente? Não, completamente não. A Constituição, por exemplo, fala que é competência da União legislar sobre direito comercial. Então, até para determinar essa competência, você tem que ter um critério. Mas qual é esse critério, então, depois da unificação no código da maioria das regras do direito empresarial? O critério é: direito empresarial é um direito que trata de uma atividade, a atividade empresarial. Como vai tratar? Aí entra o ramo específico do direito, com institutos próprios e com princípios que têm um sentido próprio, que não é o sentido de outros ramos do direito, como nós ainda veremos. Então, hoje, quando você se debruça sobre o conteúdo de direito empresarial e pega o código, hoje você tem o Código Civil com a parte de direito empresarial. Como que chegamos a isso? Depois dessa evolução. Desde o princípio, no Brasil, quando quiseram fazer um Código Civil e um comercial, houve resistência. O Teixeira de Freitas, por exemplo, falou: olha, não tem porquê, o certo é fazer um código só. Mais tarde teve gente que falou: faz um código geral e um outro específico de obrigações. Hoje, tramita no Congresso Nacional um projeto para fazer um código comercial de novo. Mas não há uma perspectiva de mudança desse prisma, do direito comercial como um direito voltado para reger um tipo de atividade com certas características, e não um tipo de sujeito ou um tipo de ato. Então, até agora, gente, foi isso que nos trouxe até aqui. O direito civil mudou. Você tem outros ramos. Você teve a criação de vários microsistemas. Mas o direito comercial, desde então, tem mais ou menos mantido o seu núcleo e o seu conjunto de regras específico. Vocês vão ver que, do ponto de vista expositivo, o direito comercial evoluiu como um espelho quase do direito civil. Você pega lá o Código Civil, começa, a parte geral trata do quê? Dos elementos da relação jurídica. Sujeito, aí você começa lá com pessoa, com a pessoa natural, direitos da personalidade. Depois, objeto, e aí depois os fatos. Objeto, você tem uma parte que trata dos bens e tudo mais, depois você tem a teoria dos fatos jurídicos, com uma parte referente às invalidades, os vícios, né, dos negócios jurídicos. O direito comercial vai seguir mais ou menos essa lógica. A gente começa no comercial 1, tratando do empresário, capacidade para ser empresário, deveres do empresário, nada mais é do que tratar do sujeito. Passa um pouco, a matéria avança, nós vamos falar de bens que o empresário organiza e de algum regramento específico para os bens do empresário. Então nós estamos falando de objeto. Não existe uma teoria dos fatos jurídicos própria do empresário, já que a teoria do ato de comércio deixou de ser utilizada. Mas, no geral, a gente segue um método expositivo parecido com o do direito civil. Porque o direito comercial vem do direito civil? Não, porque ele foi se organizando e ele foi sendo codificado mais ou menos na mesma época. Então, os juristas que pensaram um código civil na França
são os mesmos que pensaram um código comercial na França. Então, a lógica expositiva é mais ou menos a mesma. E assim, o direito comercial evoluiu. Pessoal, eu vou parar por enquanto aqui. Eu estou até ficando um pouco rouco, estou meio desacostumado de falar. E vou parar por aqui. Esse vídeo basicamente para cobrir o tópico 1 da nossa disciplina. Se vocês conferirem aí, 1 é Introdução Histórica ao Direito Empresarial, Comercial, Mercantil, aí vem 1.1, Antiguidade, falamos disso. 1.2, Idade Média, as fontes no período, aquele negócio de você ter direito romano, canônico, etc. Condicionantes históricas, noção subjetiva, aí é aquilo que a gente falou, direito comercial que surge como um direito do comerciante. Depois, 1.3, modernidade, a crise da noção subjetiva, objetivismo e a teoria do ato de comércio. Foi o que nós explicamos que foi implementado pela codificação francesa. E depois, no 1.4, nós vamos falar do Código Civil italiano. Na verdade, o que eu disse aqui foi que o Código Civil italiano realizou a unificação já no século passado. A empresa subjetivismo moderno, ou pós-moderno, melhor dizendo, eu falei aqui que eu acho que não é um subjetivismo, porque nós não estamos falando de sujeito mais. Empresa é uma atividade, é subjetivismo para o Rubens Requião. E por fim, eu apresentei a teoria da empresa no Código Civil. Quer dizer, eu disse que o Código Civil hoje parte dessa teoria. Nós vamos falar com mais calma sobre essa teoria, porque ela é um dos tópicos ainda do nosso conteúdo programático. Mas aqui eu fecho uma exposição que, de modo resumido, ajuda a encaminhar o raciocínio em torno desse conteúdo. Agora eu espero que vocês deem uma olhada no material. Tudo que eu mencionei aqui corresponde a links que estão no ambiente virtual ou arquivos. Espero que vocês vão lá, dêem uma conferida para que a gente possa avançar no conteúdo. Qualquer dúvida, gente, pode me chamar pelo Moodle, eu estou às ordens. Um abraço e vamos nessa!